Glória a Deus, aleluia, a paz do Senhor Jesus, irmãos. Está começando o programa Palavra Viva, com a apresentação do evangelista Milvio. Irmãos, esse nosso canal é para a pregação e leitura da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, amém? Não pregamos aqui placa de igreja, nem CNPJ, e não pedimos dízimos, nem dinheiro de ninguém, tá bom, irmãos? Que o Senhor Jesus abençoe a cada um. Estamos aqui cumprindo o ID do Senhor Jesus, que é ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Estou fazendo a minha parte, amém? Que você também possa fazer a sua. Se você souber pregar, irmão, faz vídeo, prega. Se você não souber pregar no vídeo, vai na rua, de casa em casa, bate com o pessoal na rua. Bora ganhar uma para o Senhor Jesus. Os dias são maus e o tempo está acabando. O Senhor Jesus está voltando. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. O Senhor Jesus está voltando. Maranata, amém? A leitura de hoje está em Filipenses, no capítulo 3, do versículo 1 em diante. Senhor Deus, apresento diante do Senhor a Tua palavra. Fala conosco, Deus. Fortalece a nossa fé, em nome de Jesus. Diz assim, Filipenses capítulo 3, versículo 1. Finalmente, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Ou seja, regozijai-vos, regozijai, alegrai-vos, tenham paz, tenham alegria no Senhor. Não me aborreço de vos escrever as mesmas coisas, porque isso é segurança para vós. Então, Paulo exortava sempre, ensinava sempre para que todos nós pudéssemos ler e ter mais segurança no conhecimento da palavra de Deus. Guardai-vos dos cães. Guardai-vos dos cães. Daqueles... Existem vários tipos de cães, né, irmãos? Existem vários tipos de cães. Tem cães que comem, que são chamados de cães, que são feiticeiros, que comem restos mortais de pessoas no cemitério. Tem cães que são devoradores da lã da ovelha, que são os cães selvagens, né? Que tem ovelhas, vão lá e matam a lã, a ovelha come a carne. Tem cães que devoram apenas a lã, a gordura da ovelha. Para não matar, eles vão sugando tudo que eles podem daquela ovelha. Então tem vários tipos de cães. Aí, como Paulo fala assim, muita gente não vai entender, só guardai-vos dos cães. Aí ele continua. Aí ele fala, que tipo de cão que eu estou falando? Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros. Guardai-vos da cortadura, porque eles vão cortar as lãs, vão podar, vão sugar, vão tirar até sua alma, se você deixar. O que mais tem hoje, irmãos, são maus obreiros. Meu Deus, está assim, lotado. São obreiros que pensam que a obra é ele. Mas como assim? Você vai lá e entrega o seu dízimo, você vai lá e dá uma oferta. Aí ele precisa pagar o aluguel dele. Ele fala, não, eu sou a obra, está fazendo para Deus, porque eu trabalho para Deus. Aí ele precisa fazer uma feira. Ele vai lá, pega o dinheiro, vai lá e faz a feira. Ele precisa comprar um carro, ele pega o dinheiro, vai lá e compra o carro. Ele precisa pagar a escola do filho, a faculdade do filho, ele vai lá, pega o dinheiro e paga. Não, eu sou a igreja, eu sou o representante de Deus na terra. Entregou para mim aqui, eu posso usar tudo comigo. Você acredita que eu vi um irmão falar isso uma vez, um pastor? Ele não deu o dízimo aquele mês. Aí comentou, não dei o dízimo porque eu paguei minha mudança. Eu falei, então quando você paga o dinheiro, quando você gasta o dinheiro do dízimo com você, que você fala para todo mundo tem que pagar o dízimo para Deus. Mas quando você pega o seu dinheiro, gasta com você, você fez para Deus. Eu sou pastor. Eu falei, muito bom. Sabia que eles pensam tudo assim, irmão? Pensa não, vou falar 90% só. Vamos deixar 10%. Que não pensa, beleza? 90%, a margem é muito mais alta que 90%. Pensa assim, gastei comigo, gastei na obra. Vou ler o que Paulo está falando, irmãos. Tá bom? Vou ler. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da cortadura. Cortadura é o quê?
Guardai-vos da cortadura. Ele está falando de quê? Da lã das ovelhas, irmãos. Dos pastores que cortam a lã das ovelhas. Tá bom? Então vamos continuar. Aí ele fala de outras cortaduras. Mas ali ele falou primeiro dos cães, maus obreiros, cortadores. Aí agora ele continua. Porque a circuncisão, outra cortadura, como nós que servimos a Deus em espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Então nós, que já entregamos a vida ao Senhor Jesus, que não andamos e não confiamos em nós mesmos, mas confiamos nele. Ainda que também podia confiar na carne, ainda que você pudesse confiar na sua carne pela sua profissão, pelo seu status, pela sua qualidade de vida, pelo seu emprego, pelo seu salário, pela sua herança, ainda que você pudesse confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, porque ele era um doutor da lei daquela época. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu. Senhor, doutor da lei. Tinha tudo isso. Então ele está falando de pastores, cuidado com os cães. Guardai-vos dos cães. Ele está falando, eu podia ser um assim. Mas, vamos ver o que ele falou. E ainda fui, segundo o zelo, eu fui perseguidor da igreja. Segundo a justiça que há na lei, eu fui irrepreensível, porque ele tentava cumprir tudo que estava na lei. Mas o que para mim era ganho, o que eu tinha, que eu achava que eu era alguma coisa, reputei-o perda por Cristo. Ou seja, nada disso me valeu para nada, porque não me salva. Eu percebi, eu vi que isso não era nada. Porque isso não me levaria à presença de Deus, à salvação, à vida eterna. Isso me levaria à condenação e à prisão eterna. Glória a Deus. Salvação é só em Jesus, irmão. Não tem outra. Ah, eu sou bonzinho, eu fiz isso, eu fui irrepreensível, eu sou bom, eu ajudo, eu não faço nada de errado. Ó, vai para o inferno do mesmo jeito. Está com a passagem comprada, direto. Ou você se converte ao Senhor Jesus, ou infeliz. Ou vai para o inferno. E depois do inferno para o lago de fogo. Não tem essa de ser bonzinho e ir para o céu. Não existe essa regra. Isso foi inventado por Satanás para te tirar do caminho da salvação. E na verdade, tenho também por perda, Paulo continua dizendo, todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Jesus, o Filho de Deus. Olha que palavra. Tenho por perda tudo que eu fiz, a faculdade que eu fiz, as letras, a pós-graduação, o mestrado, tudo. Tenho por perda pela excelência do conhecimento de Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como escória, como lixo, como escória, como coisa sem valor, para que possa ganhar a Cristo. Glória a Deus. Irmãos, nada para nós que conhecemos o Senhor Jesus, o Filho de Deus, reconhecemos Ele como Senhor e Salvador, confessamos Ele como Senhor e Salvador, nada vale nada nesse mundo, nada. Pelo que eu sofri a perda de todas essas coisas, todas, então nada vale. E as considero como escória, para que possa ganhar a Jesus, o Filho de Deus. Então, para nós, o que importa, irmãos, é a nossa salvação, é o Senhor Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Glória a Deus. Amém. Está ouvindo, irmãos? Que Deus continue te abençoando, que essa é a palavra. E que seja achado nele, não tendo minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo. Então, que a minha justiça não seja o que eu faço, não seja pela lei que eu sigo, mas que seja vinda do Senhor Jesus, mas que vem pela fé no Senhor Jesus. A justiça que vem de Deus pela fé,
Irmãos, é pela fé em Jesus que nós somos perdoados, é pela fé em Jesus que nós somos justificados, é pela fé em Jesus que nós somos salvos, é pela fé em Jesus que nós temos direito à vida eterna, é pela fé em Jesus que Deus nos aceita como filhos e como servos. Amém? Então, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Então nós cremos, irmãos, nós cremos no Senhor Jesus e reconhecemos que Ele ressuscitou dos mortos, Ele morreu e ressuscitou e recebeu todo o poder nos céus e na terra e nos fez discípulos dEle, seguidores dEle, pregadores da palavra dEle. Amém? Para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dentre os mortos, para que nós também possamos ressuscitar com Ele. Se nós morrermos antes do arrebatamento, irmão, está em Tessalonicenses, aqueles que já morreram serão arrebatados, serão ressuscitados, receberão um corpo transformado no arrebatamento. E nós, os que estivermos vivos, ou aqueles que estiverem vivos, se nós tivermos ido, serão arrebatados e receberão um corpo transformado, semelhante ao daqueles que estão no paraíso hoje, que serão ressuscitados, para entrar com o Senhor Jesus no gozo eterno, na vida eterna, na presença dele na eternidade. Amém? Glória a Deus, aleluia. Que o Senhor Jesus continue nos abençoando, irmão. Não tem outra opção para nós, não tem salvação para nós se não for o Senhor Jesus. Ele que morreu na cruz por nós. A Ele a honra, a glória, o louvor e a adoração para todos sempre. O nosso Deus, Criador dos céus e da terra, o Pai do Senhor Jesus, nos deu para Ele, nós pertencemos a Ele. O castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor Jesus, os nossos pecados estavam sobre Jesus, as nossas doenças e enfermidades estavam sobre Jesus e Ele levou sobre si. Amém? Que nós possamos reconhecer o senhorio dEle, a soberania dEle, a glória, a honra, o louvor e a adoração dele para todo sempre. Amém? E outra coisa, meu querido, o Senhor Jesus disse assim: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai. Então nós temos que confessar o Senhor Jesus, Senhor e Salvador da nossa vida, como Senhor e Salvador. Não tem outra opção. Ser um seguidor do Senhor Jesus é a única opção que te leva ao céu. É a única opção que te dá o direito de vida eterna. É a única opção que te tira da condenação eterna, que te tira das trevas, que te tira da possessão demoníaca de Satanás, das enfermidades espirituais. Ele te cura de qualquer enfermidade também, física, mental, psicológica e espiritual. O vazio que você tem, a depressão que você tem, as enfermidades que você tem, Ele cura. Ele preenche o vazio, Ele te sara, Ele te liberta, Ele te transforma. Por isso Ele veio e morreu por nós. Mas para isso você tem que confessar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, você tem que arrepender dos seus pecados, você tem que entregar a sua vida a Ele e andar de acordo com a palavra dEle. Se você é um desviado, arrependa-te agora e aproveita a oportunidade que o Senhor Jesus te deu. Está na hora de você voltar. Tá bom? Volta depressa, antes que seja tarde, antes que venham os maus dias, nos quais você dirá, não tenho neles prazer. Volta, arrependa-te agora e confessa o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Eu vou te ensinar como é que você faz isso agora. Para tudo que você estiver fazendo, vem na frente dessa tela, olha para mim e repete comigo aí. Repete agora, repete. Senhor Jesus, eu confesso o Senhor como meu Senhor e Salvador. Senhor, perdoa todos os meus pecados. E entra no meu coração e faz morada em mim. Senhor Jesus, teu Espírito Santo habite em mim, guarde em mim a tua palavra, para eu não pecar contra ti. Senhor, escreve o meu nome no livro da vida, e que o anjo do Senhor acampe ao meu redor e me livre de todo mal, Senhor Jesus. Meu Deus, me recebe agora como teu servo e como teu filho, porque eu confesso o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador. Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor Jesus, recebe essa paz maravilhosa aí. A graça do Senhor Jesus, recebe a paz e a graça do Senhor Jesus aí agora. Amém? Que Deus te abençoe muito, meu irmão. Senhor, fortalece essa pessoa, abençoa essa pessoa que está ouvindo essa pregação. Compartilha essa pregação agora, meu irmão, porque outras pessoas precisam ser abençoadas e entregarem a sua vida ao Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe muito, que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão do Espírito Santo
esteja com cada um de nós desde agora e para todo sempre. Fiquem com Deus, irmão. Seja um seguidor aí, Rádio Palavra Viva, /Milvio no YouTube. Seja um seguidor do Senhor Jesus, tem dezenas de pregações. Escute as pregações e Deus vai direcionar a sua vida de hoje em diante. Amém? Que o Senhor Jesus te abençoe. Fique com Deus.